E salve, Tricolor Paulista, Rick aqui para falar desse jogo, desse majestoso que São Paulo acabou de perder pro Corinthians de 3-2, jogo que foi em Itaquera. Historicamente, São Paulo tem dificuldade de jogar lá em Itaquera, né? Mas eu acho que esse passado mais recente, o Corinthians estava tendo bastante dificuldade de jogar com São Paulo. Das últimas 8 partidas, se não me engano, foram 6 empates, inclusive, né? Não, perdão, acho que são 5 empates e uma vitória do São Paulo. Então, tava tendo mais equilíbrio no jogo lá. Acho que o São Paulo reaprendeu a jogar, mas o problema do São Paulo é um. E a gente sempre vai falar que o problema é ele, é o Roger Machado. De novo, cara, é tudo muito ruim que ele faz. Você não vê melhora, você não vê o São Paulo jogando bola, você não vê o São Paulo criando, você não vê o São Paulo construindo. A estratégia de jogo dele é: Arthur e Ferreirinha, resolvam um jogo pra mim. Achem bola, corram aí, a gente vai chutar pra frente pra sobrar a bola pra vocês, pra nós tentar achar um gol aí com vocês criando jogada pela ala. É basicamente isso. Essa é a estratégia, essa é a lógica que o Roger Machado utiliza. Basicamente, chuta a bola na direção do Caleri, chuta a bola na direção do Ferreirinha, chuta a bola na direção do Arthur. E algum desses, se eles ganharem a bola, ou o Caleri de casquelinha, ou o Arthur e o Ferreirinha dominarem a bola e conseguirem ir pra cima do zagueiro, talvez a gente ache alguma boa jogada. Que foi, né, no início do jogo, inclusive um lance ali, que o Arthur, a gente acha o Arthur num chutão pra frente, basicamente, num lançamento, que ele ganha a ala ali e ele tem que estar com muito espaço. Tá basicamente 3 São Paulinos contra só um corintiano ali. Era ele ter rolado a bola pra dentro da área com um pouco mais de antecipação, que o Ferreirinha tava chegando. Provavelmente São Paulo conseguiria abrir o placar, mas também tem a questão de decisão, né? A tomada de decisão do Arthur é ruim, a tomada de decisão do Ferreirinha é ruim. São jogadores que ajudam, driblam, chamam a jogada em vários momentos, mas a tomada de decisão deles são péssimas. Péssimas tomadas de decisão. Então, acaba que é isso, né? É isso que acontece. E o fato da gente jogar com 2 pontas e com o Luciano meio que de meia, o nosso meio campo fica muito desprotegido. Muito desprotegido. E hoje ficou muito claro isso, mas muito claro. O Corinthians povoou o meio campo, colocou o Lingard aberto só pela esquerda pra jogar em cima de Cedric e Dória, que era óbvio, né? Que você vai jogar mais por ali. Do lado direito não tinha ninguém aberto, né? O Corinthians joga com uma dupla de atacante, povoou o meio campo e o meio campo do Corinthians estava aqui, ó. Toca, 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 e o São Paulo correndo atrás. O São Paulo não conseguia tomar bola, pô. Porque o meio campo do São Paulo é inoperante, é inexistente com o Roger Machado. Tudo que vem entre aspas, vem um mínimo de qualidade do meio campo, vem sempre do pé do Bobadilha, porque no caos ele consegue ainda assim ser um pouco mais tranquilo e criar um pouco mais de jogada. Bobadilha, assim, é o único que não caiu imensamente de rendimento jogando nesse meio campo do São Paulo, que tá desestruturado. Parece que não existe esse meio campo do São Paulo. Ele é o único que às vezes consegue aparecer e jogar um pouco mais, mas o Danielzinho caiu muito de produção, o Marcos Antônio quando tava jogando caiu muito de produção, o próprio, os outros volantes quando entram, né, o próprio Luan, o próprio Pablo Maia. O Luan eu acho que já tá difícil a vida dele, mas o próprio Pablo Maia, que não tinha voltado jogando bem nem com o Crespo, com o Roger também não vinha jogando bem. Então assim, não tem meio campo que jogue bem no São Paulo hoje. É o Luciano achando gols, porque ele sempre acha, ele dá um jeito. O Luciano, inclusive, do futebol brasileiro, né? Dos 20 times da Série A. Se eu não me engano, ele é o camisa 10 com mais participações em gols na temporada, até aqui. Então, assim, é um cara que é extremamente decisivo, é um cara que acha a maneira dele fazer gol, mas não é o cara que vai recompor o meio, que vai fechar. O São Paulo fica muito exposto a todo momento e não consegue marcar os caras. Tipo, não tinha porque o São Paulo jogar hoje com 2 linhas de 4 se os caras não jogam com ala. Você tem que acompanhar o lateral só até o fundo, vai ser 2 caras pra marcar o lateral, sabe? Sei lá, cara, não é muita coisa que não faz sentido pra mim no futebol de Roger Machado. Pra mim não teria nem que ter trazido ele, já que trouxe, tá na hora de demitir, mas eu duvido muito que vão demitir ele hoje, porque eles são querendo ou não, o São Paulo vinha aí de 5 jogos sem perder, né? Então vai falar isso, não, a gente conseguiu um bom empate lá, o trabalho tá sendo bem feito, vai ter isso. E o 3-2 deixa o resultado menos feio, né? Mas é bem verdade que o Corinthians acha um gol numa falha aí sim do Luciano. O Luciano, pra mim, ele prefere tentar cavar a falta do que tirar a jogada ali. E no primeiro pau você não pode falhar. Se a bola foi cobrada no primeiro pau, tem que ter um jogador ali, que no caso nessa jogada era o Luciano, que tem que tirar essa bola. Se chegar um cara antecipando e cabeceando, acabou, o goleiro não chega nunca. Então, essa bola no primeiro pau tem que ser do Luciano. O Luciano prefere tentar cavar a falta, e uma falta dessa, que eu não acho que foi, tá? Não acho que foi, mas mesmo que, assim, nossa, querem muito arrumar uma falta, não iam fazer isso em Itaquera, tá ligado? Então, esquece. Ou pra mim, falha do Luciano.
O São Paulo ainda tem umas 2 defesas boas do Rafael. O Rafael salva o São Paulo. Depois o São Paulo tenta ficar um pouco mais posse de bola, mas sem criar nada. O São Paulo não estava criando. E felizmente o técnico dos caras é o Diniz, né? Que a gente sabe que com o Diniz em algum momento vai dar merda. Então ele tenta sair jogando ali num tiro de meta que o São Paulo pressiona. O Bobadilha rouba a bola do Ranieri. Rola a bola pro meio ali pro Luciano, sem goleiro, sem ninguém ali, só finalizar pro gol. Então, gol bem tranquilo. Gol que dá uma esperança, né? Que você fica feliz, porque o São Paulo empata em 1-1, querendo ou não, o jogo tava só 1-1. Empata, o empate já não era de todo ruim, apesar de ainda estar no primeiro tempo. Enfim, então você dá um mínimo de esperança. E não é porque deu confusão depois, foi no VAR ver a questão do Bobadilha. Enfim, a minha opinião é que o Bobadilha correu risco sim, mas o argumento do Daronco é da interpretação dele. Eu não sei se tem alguma coisa falando do que de fato é. Porque como é que você julga que aquilo de fato é um gesto obsceno? Se ele de fato coloca ali pra se referir às partes íntimas. Porque tava mais pra baixo a mão dele ali, sei lá. O que ele quis com aquela comemoração ali, basicamente. Mas ele não encosta e a situação do Daronco foi ele ele literalmente fala que não encostou nas genitálias. Então, enfim, acabou que teve uma grande confusão. O primeiro tempo durou 1 hora, né? 1 hora, bizarro. Se eu não me engano, só teve 25 minutos de bola rolando, patético também, é típico da arbitragem do Daronco. E é isso. E aí o São Paulo vai pro intervalo, volta. E você fala, pô, o São Paulo tem que voltar mais enérgico, mais animado, né? Só que a questão não é... Eu não acho nem que seja sobre energia, sabe? Eu acho que o São Paulo em alguns momentos até se mostrou ali, empurrão e tal, aquela energia melhor, mas tá desorganizado. O meio-campo do Corinthians estava dominando o meio-campo do São Paulo. Isso era óbvio, era fato. É só você olhar pro jogo que você enxerga o que tá acontecendo, sabe? Tava dominando o meio-campo. E a gente não faz nada pra melhorar isso. É um fato que o Danielzinho, o futebol dele fica muito prejudicado nessa função que ele tá jogando, só com um volante do lado dele que já não tem a pegada de marcação, que é o Bobadilha. É uma bagunça esse meio campo de São Paulo, e pra mim tava meio que claro que em algum momento o Corinthians ia achar um gol, porque o Corinthians tava jogando melhor. Só que aí é de uma puta jogada do Mateuzinho também, foi feliz pra caralho, né, em tudo, no corte, o Ferreirinha fica no chão, depois ele ajeita pra direita de novo e bate cruzado com muita força. Não acho que foi falha do Rafael, não acho que foi falha do Sabino. A falha pra mim tá no Ferreirinha, né, que não marca o cara direito, mas também não é a dele, quem tinha que estar ali era o Enzo, mas eles tinham feito uma troca. Então o Mateuzinho é muito feliz, mais mérito do Mateuzinho na minha concepção, que achou um puta golaço, e o Corinthians faz 2-1. Depois de ser 2-1, assim, a chance da gente criar alguma coisa pra empatar esse jogo era mínima, né? Mínima. E aí ainda tem o 3-1, né? De novo, numa jogada em que o Cedric vai morder lá na frente, é a pressão burra do Roger, né? Que nunca funciona porque o Roger não treina uma equipe decentemente. O Roger ele é um incapaz pra treinar uma equipe de alto nível. Ele não consegue. Não adianta, né? Ah, não, isso é não sei o que, não sei o que. O Roger é ruim, só isso. Não tem que ser dito. O Roger é ruim, extremamente ruim. O São Paulo vai marcar uma pressão toda errada de novo, os caras conseguem sair da pressão, e o São Paulo não tem meio campo, simplesmente não tem ninguém acompanhando o Garro. O Garro recebe no meio campo completamente livre. Aí ele conduz a bola um pouquinho pra esquerda, acha o Bidon no meio, e o Bidon só sola e bate ali de esquerda no cantinho também, pra mim, sem culpa do Rafael, mérito do que também acertou esse chute. Gol muito parecido com o que o Arthur fez, né? Também de meio que chapada ali no canto. Então, contra o Bahia, no caso, né? Então, é isso. Acho que o 3-1 era um placar mais justo, honestamente. Num escanteio lá que não tinha ninguém na área. O Mateuzinho simplesmente chuta a bola pra dentro do gol. Ridículo. Aí o São Paulo acha esse 3-2 aí, que fica um placar menos feio. E o Roger ainda, não basta não treinar o time, né? O time ser mal treinado, ser mal postado dentro de campo, taticamente ser muito ruim, não bastando tudo isso, as substituições que ele faz assim é uma brincadeira, pô. É uma brincadeira. Ele tira o Ferreirinha pra pôr o Cauli, e eu falei que eu faria isso em live, tirar o Ferreirinha pra pôr o Cauli, pra fechar um quarteto, fechar um losango ali. Você deixa o Luciano um pouquinho mais pela esquerda, o Arthur um pouquinho mais pela direita, o Caleri mais centralizado e o Cauli de meia. Mas não nas pontas. O São Paulo tinha que jogar mais por dentro, na minha concepção, porque o Corinthians estava com o meio-campo muito congestionado. Isso ia ajudar o São Paulo a ter mais posse de bola no meio-campo. Você coloca o Cauli de meia, que é a posição dele. Mas não, ele troca tipo 6 por meia dúzia, entre aspas, né? Porque ele coloca o Cauli pra jogar na ponta. Aí ele coloca o Luan no lugar do Danielzinho, que é uma substituição assim. Você tá tomando de 3-1. O que o Luan no lugar do Danielzinho vai ajudar em alguma coisa, né? Não tenho a menor ideia.
Aí depois ele tira o Enzo, que tava nervoso, e coloca o Wendel. E depois coloca o André Silva no lugar do Bobadilha. E aí ele coloca isso só aos 47 do segundo tempo, né? Os 47 do segundo tempo é o primeiro atacante que ele coloca no jogo. E o São Paulo tava perdendo, tá ligado? Ele claramente não queria tomar uma goleada. Esse é o recado de Roger Machado. Ele olha pra camisa do São Paulo, ele olha pro clube que ele tá treinando e fala, esse time não pode tomar uma goleada. É isso que ele enxerga do tamanho do São Paulo. Ele não acha que o São Paulo é um time que tem que ir lá e ganhar. É um clássico que a gente tá jogando, tá ligado? Que ele tem que colocar o time pra cima. Não é essa a filosofia dele, tá ligado? Ele olha pro São Paulo e fala, puta, 3-1, se eu tomar um 5-1 vai ficar feio, hein? Vou fechar mais o time. E aí é brincadeira, né? E o Roger faz 4 substituições só no jogo. 4 substituições, mano. Você tá tomando 3-1. Você faz 4 substituições. Você coloca um volante, um lateral, um meia e um atacante. Das 4 substituições que você fez. Eu não consigo defender nada do Roger, sabe? Acho que a única coisa que eu enxerguei de positivo do Roger, e eu falei isso no vídeo passado, foi realmente ele ter colocado os reservas pra jogar. Esse é o único mérito que eu tenho pra dar pro Roger ali na última partida, na quinta-feira. Mas fora isso, São Paulo não evoluiu, o São Paulo piorou muito depois que o Crespo saiu. O meio-campo de São Paulo se tornou uma várzea completamente inoperante. Esse sistema que o São Paulo tá jogando com pontas abertos precisa de uma maior proteção defensiva e o São Paulo não tem essa proteção defensiva hoje, ele precisa organizar melhor o time. Esse negócio dos pontas vierem voltando para fechar ali 2 linhas de 4 com Calera e Luciano na frente, não tá funcionando, é fato que não tá funcionando. São Paulo precisa de um controle maior, que quando a gente pega um time que normalmente controla mais o meio campo e que gosta de ficar com a posse, como é o caso dos times do Diniz, né? A gente vai sofrer e é isso, não tem muito o que ser dito, tá ligado? O Roger é um ponto do nosso time que tem que ou tira ele ou a gente vai continuar nisso. E é óbvio, novamente, né? Eu acho que ele não vai cair hoje. Espero que não aconteça, né? Porque eu sempre torço pro São Paulo. Nunca vou torcer pro São Paulo perder. Mas caso o São Paulo seja eliminado na Copa do Brasil por Juventude, que jogando essa bolinha que jogou não é tão difícil. Tudo bem que o Juventude é horroroso também, né? Mas jogando essa bolinha que jogou não é tão difícil ser eliminado pro Juventude. Às vezes acontece qualquer desastre, igual aconteceu no passado que o Rafael foi expulso. Alguém é expulso rápido, algo nesse sentido acontece. Se algo acontecer, filho, aí o Roger cai. Então, talvez, né, se a gente também empate contra o Juventude num jogo feio, e aí perde pro Fluminense, pode ser que aí o Roger caia também. Mas eu falei que ele ia ficar até muito próximo da Copa, né? E a Copa já tá chegando aí, é isso, falta um mês pra Copa. O Roger não vai cair hoje. Se perder pro Juventude, acho que cai, mas eu acho que o Juventude é mais incompetente, então acho que vai ser difícil São Paulo perder. E vamos ver a sequência aí, né? Não tem muito o que ser dito. É Roger Machado. Isso é São Paulo de Roger Machado. Muito obrigado a Massis, ao Rui Costa, a Rafinha, todo mundo que fez parte desse projeto maravilhoso que tá se mostrando no Roger Machado, né? Patético. Isso daí tá na mão de vocês. O derrota hoje tá na mão de vocês, porque o Roger é horroroso. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não se inscreve aí no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. Se concorda, discorda, deixe seu comentário aí sempre com bastante respeito. Tamo junto, aquele abraço e vamos São Paulo.